Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Bem, hoje nesse vídeo eu vou apresentar a mudança de variável no polinômio interpolador de Newton-Gregory. Essa mudança de variável ela vai nos auxiliar a resolver, a inferir algum ponto aí, né? Dado uma tabela de pontos, eu quero inferir o valor de um ponto, essa mudança de variável vai nos facilitar o cálculo. Mas vamos demonstrar como que seria isso. Bom, vou começar a dar um exemplo com polinômio de grau 3. Funciona para qualquer grau. Eu vou fazer grau 3 apenas para facilitar aqui o tempo do vídeo, né? Para ficar mais rápido. Então essa é a fórmula do polinômio Newton-Gregory. Aí lembrando que nós precisamos, os pontos aqui do método, é necessário que eles sejam equidistantes. Então, ou seja, aqui eles têm uma distância entre eles iguais, né, que a gente chamou de h. E essa mudança de variável vai se dar assim, ó, vamos chamar de u, o que equivale ao x menos x0 sobre h. Aí daqui a gente tira o seguinte, eu quero isolar a variável x. Então eu tenho x menos x0 igual a u vezes o h. Isolando então o x, eu tenho x igual a x0 mais o h. Pronto. Paro por aqui por enquanto. Daqui, ó, desses pontos equidistantes, eu pego um ponto qualquer, eu vou chamar de xk. Esse xk ele equivale ao x0 mais k vezes h. Vamos entender isso numericamente. Ó. O ponto x1, quanto ele equivale? Ele equivale ao x0 mais 1 vezes o h, porque para eu atingir o x1 que está aqui, ó, eu somo apenas uma vez, né, o valor de h em x0. Para eu atingir o x2, eu pego o x0 e somo a ele 2h's. O x3, então eu pegaria o x0 e somaria a ele 3h's. Assim, de uma forma geral, o xk vai ser igual a x0 mais k vezes h. Pegando então essa equação aqui e essa primeira que a gente já fez aqui, eu vou montar um sisteminha. Vou escrever aqui, ó, x igual x0 mais u vezes h. Na linha de baixo, eu vou pegar xk igual a x0 mais k vezes h. Montei um sistema e vou resolvê-lo fazendo a subtração da primeira linha com a segunda. Com isso, eu atinjo o seguinte, ó, x menos xk é igual a x0 menos x0 vai dar zero aqui. Isso é o h, né, menos, errei aqui, menos k vezes h. Daqui eu vou fazer o seguinte, ó, x menos xk é igual a, vou colocar o h em evidência, então isso é u menos k vezes o h. Bom, para a gente entender aqui melhor, ó, vou puxar aqui, isso é o mesmo que, olha, x menos x0 vai equivaler a u vezes h, porque isso seria u menos zero vezes o h. Ó, o x menos x1, ele vai ser então o u menos 1 vezes o h. O x menos o x2, ele é igual a u menos 2 vezes o h. O x menos o x3, ele seria o u menos 3 vezes h. Qual foi a vantagem aqui? Ó? Veja bem, independente dos valores de x0, x1, x2, x3, quando a gente faz a mudança de variável, nós vamos usar sempre esses valores inteiros aqui, ó, u menos 0, u menos 1, u menos 2, u menos 3, independente do valor. Por exemplo, se o x2 fosse 2,3, né, ou se fosse 5,1, nós iríamos usar aqui apenas o número 2, independente de quanto ele fosse. Né? Então isso vai nos facilitar bastante. Agora, como que a gente vai fazer o polinômio p de u? Vou fazer aqui, ó, p de u é igual a... Bom, o primeiro valor não se altera, é o delta zero do f de x0. Mas,
Veja bem aqui, ó, x menos x0. O x menos x0, a gente viu que ele vai equivaler a u vezes h. Então, aqui eu vou escrever assim, ó, u vezes h no lugar de x menos x0. E aí, vezes delta1 do f de x0 dividido por 1 fatorial, que é 1 mesmo, vezes o h elevado à primeira. Mas, vamos reescrever aqui de novo. Ó. X menos x0, ele então a gente viu que equivale a u vezes h. Agora, x menos o x1, a gente olha aqui, x menos x1 equivale a u menos 1 vezes o h. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, ó, vezes, escrever entre parênteses, u menos 1 vezes o h. E tudo isso ainda está multiplicando o delta2 do f de x0 dividido por 2 fatorial vezes o h ao quadrado. Continuando aqui, mais, veja bem esses valores aqui, olha, x menos x0, x menos x1 e x menos x2. Todos eles, olha, vai aparecer o h aqui multiplicando. Então, a gente vai ter u menos h, u menos 1 vezes h, u menos 2 vezes h. Isso vai gerar a seguinte configuração aqui, ó, u vezes u menos 1 vezes u menos 2 vezes h ao cubo. Isso por quê? Porque cada um desses fatores carrega um produto com h. h vezes h vezes h. Isso vai dar h quadrado. Aqui também eu poderia ter feito isso, chamado de h quadrado. Aqui, desculpa, h ao cubo. E isso eu já resolvi adiantar, porque todos esses h's vão dividir com os h's que estão aqui nos denominadores. Então, aqui continuando, ó, vezes delta3 do f de x0 dividido por 3 fatorial h ao cubo. Então, como eu falei, todos esses valores de h vão dividir. Ó, o h que estava aqui vai dividir com esse h. Esses dois h's aqui multiplicados geram h quadrado, que vai dividir com esse. Esse H3 aqui, que a gente já sacou ele desse produto, vai dividir com esse. Lembrando sempre de usar a palavra dividir, porque cortar em matemática não existe. Não existe operação cortar. Tá ok? Então, reescrevendo aqui e finalizando o polinômio de Newton-Gregory já na mudança de variável, ficamos assim, ó, P de U é igual a delta 0 do f de x0 mais u que multiplica o delta1 do f de x0 mais, aqui eu vou ficar com u que multiplica u menos 1 que multiplica o delta2 do f de x0 dividido apenas por 2 fatorial mais, aqui o produto desses três, u menos 1 e u menos 2, que multiplica o delta3 do f de x0, dividido por 3 fatorial. Bom, veja, aqui eu fiz um exemplo para polinômio de grau 3. Se esse polinômio tivesse um grau maior, nós iríamos continuar assim. Ó, a próxima parcela aqui seria u vezes u menos 1, vezes u menos 2, vezes u menos 3, delta 4f de x0 dividido por 4 fatorial. Tá? Então, isso facilita aqui, né? A gente remove os h's, tal, isso porque a gente percebeu que ele dividiu aqui. E essa fórmula vai nos facilitar a fazer o cálculo aí, né? Como eu falei, se eu quiser um valor aqui, um x que não esteja tabelado aqui, eu quero inferir um valor, com essa fórmula acho que vai ficar mais fácil. No próximo vídeo a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, até lá!